No ar, mais um episódio do podcast Tato Infornews. Apresentação: Tasso Batista. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, eu estou chegando com um novo episódio. Não é um episódio religioso, mas ele tem um objetivo: nos fortalecer espiritualmente. Eu sempre vou trazer esse tipo de matéria para o meu podcast, porque eu acho importante que as informações elas tenham, no mínimo, o objetivo de nos deixar bem melhor, de nos fazer sentir bem. Bom, o episódio de hoje tem a ver com a oração. O título é Como Devemos Orar a Deus. É um privilégio indescritível falar com o Todo-Poderoso e lhe contar os nossos pensamentos mais íntimos, não é verdade? Muitas pessoas não sabem ao certo como orar e outras querem melhorar suas orações. Lembrando que eu não estou aqui para ensinar as pessoas a orar, mas por que a matéria fala que muitas pessoas não sabem orar? Porque vocês vão já entender, o próprio Jesus Cristo vai dizer o porquê. Pelo visto, alguns dos primeiros seguidores de Jesus Cristo também queriam melhorar suas orações. Um deles lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 1. Em resposta, Jesus ensinou uma oração modelo, muitas vezes chamada de oração do Pai Nosso. Essa oração bela e ao mesmo tempo simples nos ajuda a nos dirigir a Deus de modo apropriado, de modo, digamos assim, correto, além de esclarecer a mensagem principal da palavra de Deus. Bom, então vamos para a oração modelo que Jesus nos ensinou. Você vê que essa questão de querer aprender a orar não é uma questão de religião, é uma questão de como chegar a Deus de forma correta. Por quê? Porque o próprio Jesus Cristo nos mostrou a oração modelo e a partir dessa oração modelo fazemos a nossa oração de forma correta. Jesus disse: tem de orar do seguinte modo: nosso Pai no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, realize-se a tua vontade como no céu, assim também na terra. Dá-nos hoje o nosso pão para este dia e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, ou a quem tem nos ofendido. E não nos leve à tentação, mas nos livra do mal, ou nos livra do iníquo. Bom, Mateus 6, 9 a 13 está registrado no modelo, e tem de alguma forma assim, um pouquinho diferente, não colocar as palavras, mas o sentido é o mesmo, em qualquer tradição ou qualquer tradução bíblica. Pois bem, observe que Jesus disse: tem de orar do seguinte modo. O que aprendemos disso? Ele não queria que seus seguidores simplesmente repetissem as suas palavras. Ele deu um modelo, ele deu uma ideia, mas ele não disse: tem que orar com essas palavras assim, assim, não. Ele não estava dizendo que deveríamos repetir essas palavras. De fato, ele tinha acabado de lhes dizer para não fazermos orações repetitivas. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 7. Sua oração é uma lição sobre prioridades, o que é mais importante para Deus, não para nós. Vamos analisar então cada trecho dessa oração. Uma análise do modelo dessa oração nos mostra o seguinte: por exemplo,
A oração diz: Nosso Pai no céu, santificado seja o teu nome. Jesus, apropriadamente, ele se dirigiu a Deus como Pai, porque ele nos ama e nos protege assim como um bom pai humano. Ele também tem um nome. Quanto ao nome, fica a critério de vocês. Alguns pronunciam Jeová, outros Javé, mas o fato é que Deus tem nome, que não se deve ser confundido com muitos títulos, como, por exemplo, Todo-Poderoso, Deus e Senhor. Todo-Poderoso, Deus e Senhor não é nome, é título, Mas por que o nome de Deus, que inclui sua reputação, precisa ser santificado? Porque ele tem sido difamado e muitas vezes caluniado, muitas vezes responsabilizado pelo que acontece de ruim no mundo. Então o nome de Deus tem que ser santificado, tem que ser glorificado. Por quê? Porque o nome de Deus tem uma reputação digna, tem uma reputação santa. Algumas pessoas culpam a Deus quando passam por dificuldades, mas na realidade essas dificuldades podem ser resultado de ações humanas ou simplesmente de elas estarem no lugar errado, na hora errada. Outras pessoas acusam a Deus de causar desastres naturais, como é o caso da pandemia. Então, acusam a Deus como responsável pela pandemia, como se Deus estivesse castigando as pessoas. Deus não pode ser provado, nem prova ele a ninguém. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13. E muitas religiões ensinam que Deus castiga os maus por torturá-los eternamente no inferno de fogo, ensinamento que com certeza ofende a Deus de amor. Deus é amor, ele não tem nem amor, ele é a própria personificação do amor. Está lá em Jeremias capítulo 19, versículo 5, 1 de João capítulo 4, versículo 8. De acordo com Romanos 6, 23, o salário pago pelo pecado é a morte, não o tormento eterno. Bom, continuando a oração, lá tem outra parte que diz: venha o teu reino. O reino de Deus é um governo real sob o comando de Jesus Cristo, que é o rei. Ele logo assumirá o controle de toda a terra. Daniel capítulo 7, versículo 14 diz: foi-lhe dado domínio e dignidade e um reino. O reino de Deus virá quando ele intervir nos assuntos humanos, destruindo todos os governos que fazem oposição a ele, e aí ele vai assumir de forma plena o controle da terra. Está lá em Daniel, capítulo 2, versículo 44. Bom, outra parte da oração diz: realize-se a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Sob o domínio do reino, a humanidade se sujeitará à vontade de Deus. Em resultado disso, a verdadeira paz prevalecerá e todos os humanos adorarão a Deus em harmonia com a verdade. O sistema político corrupto e a religião falsa serão eliminados. Figurativamente falando, a tenda de Deus estará com a humanidade, diz Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, 4. E diz assim, continua dizendo: e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Outra passagem da oração diz: dá-nos hoje o nosso pão para este dia. Depois de dar prioridade ao nome de Deus e o seu reino, Jesus dá atenção às nossas necessidades. Suas palavras indicam que não devemos nos empenhar em obter muitas coisas além do necessário para este dia. Devemos acatar o conselho: não me deixes ficar nem rico nem pobre, dai-me somente o alimento que preciso para viver. Está lá em Provérbios capítulo 30, versículo 8, na tradução Bíblia na linguagem de hoje. Outro ponto interessante da oração do modelo que Jesus nos ensinou, está escrito: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Aqui a palavra dívida significa pecados. Todos nós devemos obediência a Deus. Então, quando desobedecemos ou pecamos contra Ele, podemos dizer que acumulamos nossa dívida, ou seja, uma dívida perante Deus. Mas Deus está disposto a perdoar essa dívida se perdoarmos os que pecam contra nós. Mateus 18, versículos 21 a 35. Por fim,
tem uma parte da oração que diz: não nos leve à tentação, mas nos livra-nos do iníquo. O iníquo é Satanás, ou seja, o mal é Satanás, o diabo. Também é chamado de o tentador, certo? Visto que a nossa carne perfeita é fraca, precisamos da ajuda de Deus para resistir a Satanás e também aos seus agentes humanos. Tem os demônios, mas também tem aqueles humanos que o adoram, que se comportam como seus verdadeiros adoradores. Está registrado em Marcos, capítulo 14, versículo 38. Portanto, desejamos que a oração modelo de Jesus nos ajude, me ajude e ajude você a melhorar nossas orações, as nossas petições junto a Deus, talvez por ajustar as nossas prioridades. Mas como a oração modelo de Jesus esclarece a mensagem principal da Bíblia, deixou bem claro como é que ela deve ser expressa, de acordo com as palavras de Jesus, o tema principal das Escrituras Sagradas, ou seja, da Bíblia, é a santificação do nome sagrado de Deus, é a eliminação de toda a maldade e o domínio pacífico do reino de Deus sobre a terra, certo? Notou como Jesus conseguiu incluir tantos pontos importantes em uma oração modelo? Entendeu? Entenderam como a oração modelo ela tem um monte de pontos importantes? Portanto, aprendamos a orar a Deus de forma correta, ok? Bom, como eu falei, o objetivo não foi passar uma mensagem religiosa, mas sim uma mensagem espiritual, que venhamos tirar o melhor proveito dessas informações. Muito obrigado mais uma vez, desculpa aí pela leitura, eu sou um pouco afônico e um pouco atropelado, mas eu agradeço a atenção de vocês, desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e que fiquem com Deus e até mais ver. Tchau.